À noite, incumbido por essa missão de trazer, de transmitir essa palavra ao seu coração, nós vamos aprender um pouco dessa atividade, daquilo que o Senhor tem para nós. E hoje à noite, ao falarmos do poder sobrenatural da oração, George MacDonald, ele vai falar que se nós não abrir a porta da nossa mente para Deus, ao amanhecer, ao iniciar do dia, pouco produziremos. O dia não será produtivo, o dia não será evoluído, não teremos uma evolução, não vai produzir aquilo que você imaginar fazer, não vai dar certo. Quantos casados estão aqui? Cadê os casados? Dá um sinal com sua mão. Irmão, deixa eu te falar um negócio para você que você precisa entender, e isso é real. Se você não dobrar o seu joelho para falar com Deus, é igual você sair da sua casa brigado com a esposa. Pronto, ninguém discute com a esposa. Estou mentindo, gente? Olha só lá em casa, que de vez em quando saem as faíscas. Irmão, o homem com a sua caixinha que ele tem, de fio de curto-circuito, com o amarelo cruza com o azul, com o azul dá curto-circuito com o do vermelho, que do vermelho rela no amarelo, que do amarelo pega no branco. O dia não produz, você não produz, não tem atividade. Assim é a nossa vida, se nós não tivermos o início dela de oração e de comunicação com Deus. Pai, obrigado porque eu acordei. E quando de manhã o reverendo Júnior ministrava e ele falava que a primeira coisa que nós pegamos é o celular, me lembrei na hora, foi matéria de DNA. O Igor estava ali atrás, eu acho que ele foi para a tesouraria, e foi matéria de DNA nosso. Ano passado, pastor Silvana, reverendo Silvana, foi material nosso. A primeira coisa que nós pegamos. O que é que você comunica no dia? A gente pega o celular para abrir e olhar tudo. Grupo da família, grupo de não sei o quê. E aí, de repente, tem uma notícia, tem uma mensagem lá, que seu dia vai avacalhar, vai ficar ruim. Porque você não precisava ver aquilo naquela hora. Então você precisa entender que o seu meio de comunicação, seu canal de abertura é a oração. Então, se você não falar com Deus, se você não direcionar palavras, Senhor, eu estou acordando, obrigado por isso. Obrigado porque tomamos o café da manhã. Obrigado que depois tem uma louça para lavar, mas se tem uma louça para lavar, é porque tivemos o que nos alimentar. É uma vida de oração. Esses dias eu peguei a Michele com a Gabriela e eu falei assim, a gente está ficando muito crente ou a gente está ficando louco? Porque tudo que você vai fazer, você ora. Está saindo de casa para vir para o culto. Senhor, vai na frente, envia os teus anjos. É igual louvor. Deus vai à frente, abrindo o caminho. Senhor, vai, põe os anjos. Eu não sei o que me espera. Eu não sei o que está me aguardando. Você vai para o banco, você vai orar. Vai levar a Gabriela para a escola, vai orar. Vai isso. Irmão, é uma vida de comunicação com Deus. A gente precisa ter esse sentimento. A gente precisa entender isso. A gente fala com todo mundo e menos com Deus. Mas Deus já sabe. Irmão, ele sabe. Mas se você não abrir sua boquinha para falar com Ele, não vai resolver. E sabe o que é curioso? Que quando a gente vai falar sobre oração, a gente precisa entender que o próprio Jesus se viu necessário de orar ao Pai. Se o próprio Jesus teve necessidade de comunicar ao Pai, quanto mais nós, meros mortais, quem somos nós na fila do pão? Se você não tiver a comunicação para orar com Deus, não vai ser um dia produtivo. O verso de número 12 de Lucas capítulo 6 vai dizer assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. A necessidade de orar, a necessidade de ter essa comunhão. E é interessante que antes de eu entrar no sermão, antes de entrar nisso, eu preciso te incluir e te introduzir no Evangelho de João, capítulo 17, a oração que Jesus faz ao Pai. E ele divide em 3 classes. A primeira oração, pela sua missão, por aquilo que ele vai cumprir, pelo propósito que ele vai fazer. A segunda oração, pelos discípulos, pelo tempo que ele passou com os discípulos,
pelo tempo que ele revelou o Pai aos discípulos, pela promessa que ele cumpriu aos discípulos. E a terceira oração é interessante, e eu quero desafiar você, no Evangelho de João, capítulo de número 17, o verso de número 20, ele vai dizer assim: e não rogo somente por este quem? Pelos discípulos, o que andaram comigo, o que caminhou comigo, o que andou comigo, mas eu estou orando por aqueles que também, no dia de domingo como hoje, estarão sentados lá na família Oitava, ouvindo uma ministração, seja de manhã ou à noite, e eu rogo para eles também, porque aqueles pela qual a tua palavra hão de crer em mim. Jesus estava falando de mim e de você, porque ele sabia que esse evangelho nos alcançaria. Vida de oração. Se Jesus orou por nós, sem saber e conhecer nosso rostinho, ainda que está algo no futuro, é lógico, onipotente, onipresente, onisciente, ele saberia. Mas eu preciso entender, quanto mais eu e você precisamos interceder pelos da nossa casa, pelos da nossa família. Jesus tinha uma vida plena de oração. E sabe o que é curioso? Que o propósito da oração é que nós vamos aprender a ter comunhão pessoal com o Pai. É isso que a vida de propósito de Jesus, de oração, era. Ele precisava ter comunhão pessoal, algo seu, intimidade sua. Lembra de Jó? Quando ele vai dizer, antes eu te conhecia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente há muitos de nós que conhecemos do que os outros falam. Jesus curou alguém, mas não foi da sua casa. Jesus salvou alguém, mas não foi da sua família. Jesus transformou alguém, mas não foi dos seus. Está na hora de você começar a contar a sua história através da comunhão que você vai precisar e vai desenvolver com o Pai. Quem está aqui hoje à noite? Você veio aqui hoje ou não? Está aqui ou não? Porque a gente precisa sair e parar de contar a história dos outros. Jesus tem uma história para escrever na nossa vida de intimidade, de comunhão. E a vida de oração de Jesus é que permite conhecer intimamente o Pai, nos tornarmos íntimos. Sabe o que é interessante? Que aí no finalzinho do Evangelho de João 17, o último versículo 26, Jesus vai dizer assim, olha que interessante, a intimidade, Pai, Filho e nós. Aí ele vai dizer assim, ó, e ele quer assim, ó, verso 25, para você entender, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. O verso 25 do Evangelho de João, capítulo 17, verso 25, e estes conhecerão que tu enviastes a mim. Aí o verso 26 é algo magnífico, pega a visão nisso. Olha a intimidade, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, porque vão desenvolver intimidade. Eu já fiz, mas eles vão buscar por eles querem um relacionamento. Aí ele continua dizendo, para que o amor com que tens me amado, o Pai me ama, para que esse amor que tens me amado esteja neles. Mas olha que interessante, quando eu desenvolvo um grau de intimidade, de relacionamento, além de eu ser amado, do amor dele estar em mim, ele vai dizer, e eu neles esteja. Pegou a visão? Quando eu busco um grau de relacionamento, de intimidade, através da oração, da comunicação, eu consigo visualizar o Pai no Filho, e o amor dele em nós, e ele agindo em nós, e operando em nós, e se manifestando na nossa vida. No Evangelho de João, capítulo de número 14, o reverendo Júnior disse hoje de manhã sobre isso. Quando o Pai está dizendo, eu vou para o Pai, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também. Eu vou para o Pai, e vós sabeis o caminho. Aí Filipe vai dizer, peraí, você vai para o Pai? Mostra-nos o Pai. Mas quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, enxerga o Pai. E eu estou indo. Aí o Filipe, doido da cabeça, da cachola, um crente, tem uns crentes que é doido. Já reparou, não, irmão? Tem uns crentes, quando fala com você, você fica assim, graça, Pai, tem misericórdia. Tem uns caras doidos, Filipe doido, fala assim, e como que a gente conhece o caminho se a gente nunca... Eu sou o caminho, Felipe. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Você precisa entender isso, irmão. É algo muito maior do que a gente imagina.
E quando Jesus está dizendo esse grau de relacionamento, para que você entenda algo sensacional, nós já falamos isso no DNA uma vez, quando Jesus está declarando que eu sou o caminho, que eu sou a verdade e que eu sou a vida, é que no templo, na época, no grande templo, havia-se alguns marcadores que sinalizava o pátio lá de fora seria o caminho, a parte de dentro seria a verdade, e a parte do Santo dos Santos era conhecida como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus diz assim para eles: está vendo aquilo que vocês olham lá para o pátio, a parte de fora lá, onde os guardiões, os obreiros estão andando, aquilo que você fala que é o caminho, que seja o acesso para entrar para dentro do templo, eu sou mais do que isso. Aí ele vai dizer: sabendo que aquilo que vocês chamam de a verdade, ou seja, dentro do templo, do cenáculo, está sendo falada a palavra, eu sou essa verdade. Está vendo aquilo que vocês dizem, que dentro, em cima do altar de sacrifício, que quando diz assim que é a vida, eu sou a vida. Mais do que um ambiente, eu sou algo vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando nós desenvolvemos um grau de oração, de intimidade, a gente consegue enxergar o céu aberto. Quando a gente vai falar sobre homens de oração na Bíblia, a gente vai lembrar de Elias, vai lembrar de Estevão. Lembra de Estevão? Viu os céus abertos. Irmão, faz tempo que você não está vendo o céu aberto, só a boca da onça aguardando você. É porque está na hora de você começar a desenvolver um grau de intimidade e de relacionamento com o Senhor. A gente precisa sair do achismo. A gente precisa sair de uma série de situações, a vida de oração, para que a gente possa discernir e fazer a vontade do Pai. Pega a visão, pelo amor de Jesus Cristo. Escute isso. Mateus capítulo de número, eu quero entrar capítulo de número 26. Quando hoje o reverendo Júnior falava, minha mente ia se esclarecendo, ia se abrindo, algo que ia confirmando dentro do meu coração de que Deus já tinha falado. É interessante que quando nós precisamos entender o que é fazer a vontade de Deus, eu preciso te esclarecer algo muito revelador na nossa vida. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é exponencial para nós, ela traz esclarecimentos que a gente nunca imaginou. E aí quando você vê a vida de oração de Jesus, quando ele está orando ao Pai, está próximo, perto de ser crucificado, traído, entregue aos malfeitores, ele separa um tempo de oração, ele vai para orar, ele vai para o Getsemane, ele arrasta consigo alguns discípulos para orar, ele pega Pedro, Tiago e João e vão orar, e ele diz assim: ó, é necessário que eu tenha um tempo de oração, eu preciso que vocês estejam comigo. Só que quando eles vão para orar e estão separados, a oração de Jesus com o alinhamento da vontade do Pai, é tão interessante que ele vai dizer no verso de número 39, eu sei que eu preciso dar a minha vida e entregar, porque afinal de contas a palavra diz que o bom pastor dá a vida pela sua ovelha, mas ele vai dizer algo que está angustiando, ele precisa cumprir, ele precisa fazer, mas se dependesse dele mesmo, ele diz assim: se possível, passe de mim esse cálice. Porque tem coisa na nossa vida que se de verdade fosse para ser do jeito que a gente gostaria que fosse, a gente ia viver fazendo. Mas é interessante que ele vai dizer: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, porém, aí ele vai revelar algo sensacional, ele vai dizer assim: não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu irmão, isso aqui é revelador demais para a nossa vida. E por isso que quando eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de discernimento e de fazer a vontade. Porque nem tudo que eu desejo, Deus vai colocar na minha mão. Porque se não for algo para que seja o nome dEle glorificado, Ele não vai fazer. Você já reparou que tem nãos na nossa vida que são livramentos? E Jesus tem esse discernimento, e por isso que eu gosto da vida de oração de Jesus. Ela é muito ímpar, porque ela nos ensina particularidade. Ah, pastor, mas é porque Jesus é nada, irmão. Ele vai dizer que ele venceu, e ele venceu, mesmo sendo 100% Deus, ele venceu 100% homem. Ele não usurpou do seu poder, antes se tornou igual, abriu mão da sua glória. Ei, Jesus dá uma lição ética e poderosa para a nossa vida. Se possível, passe.
Tem coisa na nossa vida que a gente vai dizer, eu não estou aguentando mais, eu não quero mais, eu não vou conseguir. Mas há algo glorificador na nossa vida, e a gente precisa entender isso. Você lembra do Evangelho de João, quando chega a notícia a Jesus dizendo, Lázaro morreu, está morto. Não, mas ele morreu não, mas essa enfermidade, não, ele já morreu, mas não era uma enfermidade, agora o cara já está morto. Aí Jesus aparece, depois de 4 dias, só para você entender. Ele vai dizer assim, essa doença, essa morte, essa enfermidade, não é, mas é para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está, qual é o cenário da sua vida, mas que nessa noite você comece a pedir a Deus discernimento para poder cumprir a vontade dEle na sua vida, e você entender que tem coisas que estão acontecendo para que o Pai seja glorificado no Senhor Jesus na sua vida. O desejo de Jesus, a vida de oração de Jesus, é muito maior do que a gente imagina. Não existe motivação maior na oração do que estar em comunhão e conhecer a Deus. A gente precisa ter esse racionamento na nossa vida. Quando eu desenvolvo uma vida de oração, há revelações, há algo poderosos sendo revelados. Quando a gente vê a Bíblia dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E você precisa entender uma coisa, a Bíblia declara que haverá dias que nós buscaremos e Ele não se manifestará mais. Só que às vezes a gente vive uma vidinha, achando que quem tem que orar é só pastor, é só ministro, é só líder. Irmão, você está muito equivocado nisso. Você precisa desenvolver essa motivação de oração. Há uma palavra muito poderosa no livro de Provérbios de número 30, eu gosto muito, quando um rei Agag, ele vai fazer uma oração, e ele diz assim, que eu não seja demasiadamente rico, para que de mim eu não, para que do Senhor eu não esqueça de quem é o provedor, de quem é aquele que provê, de quem é o socorro, e que eu também não seja demasiadamente pobre, para que eu não te culpe, eu não aponte o dedo. Há motivações para a nossa vida de oração, há revelações, e a gente precisa focar o nosso olhar, e quando a gente tem essa verdade para a nossa vida, a gente começa a desenvolver elementos fundamentais para nós, que é a fé, que é a verdade e a simplicidade. Uma vida de oração, ela não é confusa, ela não dá um nó na nossa cabeça. E ter uma vida de oração não é algo complicado, é algo simples. É desenvolver uma conversa, um diálogo. É você falar e entender que daqui a pouco tem respostas. Esses dias atrás conversaram com a Michelle, o que aconteceu que você desceu mais cedo? O Espírito Santo veio me chamar para conversar. Aí eu falei, beleza, desceu, foi lá para a sala, tal, daqui a pouco ela termina, é minha vez. E tá, e conversa, estou vendo que ela não sobe, estou vendo que ela não sobe, estou vendo. Aí quando subiu, eu falei, o que aconteceu? Eu falei, eu comecei a falar, e depois ele pediu para esperar, porque ele queria conversar comigo, era a vez dele falar comigo. Tudo bem que às vezes, você precisa entender isso para quem quer casado, ou para quem vai casar, não desanima não, irmão, continua nessa. Um relacionamento com Deus é você chegar em casa e perguntar para a esposa, como foi seu dia? É óbvio que ela pergunta primeiro, em 5 minutos a gente resume como foi. Irmão, quando a mulher fala, agora é a vez dela, é quase 3 horas falando como foi o dia. Levei, busquei, parei no posto de gasolina, pedi para olhar a água, o cara calibrou o pneu, aí ele falou que o óleo estava um pouco baixo, aí eu voltei e disse, eu fui buscar a mamãe, aí depois o papai mandou mensagem, eu fui assim, aí a diretora, irmão, mas é algo que você se comunica, você está rindo o que acontece com você, e se a televisão estiver ligada, irmão, perdeu o foco, porque ela fala, você está prestando atenção no que eu estou falando? Você fala, estou, então repete, irmão, estava nada. Eu não é assim. E aí ela falou, não, e aí eu orei, falei, e aí agora é a vez do Espírito. É assim. A nossa oração com Deus é assim, não é monólogo. Você fala, há momentos que talvez ele vai ficar em silêncio, mas ele te responde. Quando você tem verdade naquilo que você está falando, quando você tem fé naquilo que você está apresentando, e a simplicidade da sua oração. Por quê? Porque a gente não precisa ser uma oração confusa. Eu preciso falar isso para você. Eu sou da época que se orava, irmão, eu vou revelar isso, eu não sei se você crê ou deixa de crer, mas eu sou da época da peça de roupa.
Traga sua peça de roupa, vamos ungir, vai orar, você leva para o enfermo. Eu sou da época do copo de água em cima do rádio, da televisão, eu sou dessa época. Eu sou no Rio não, Cezinha. Eu sou da época da sonata. E aí falava assim, a igreja é cheia. Você sabe, a igreja do arco-íris que eu estou falando. E colocava lá e começou, glorioso Deus, eterno Pai, essa hora. E, irmão, não tem nada, eu fazia isso também. Eu fui dessa turma. Oh, poderoso, glória, santo. Irmão, ele já sabe que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é maravilhoso. Está na hora de você ser simples. Por isso que ele vai dizer no livro de Mateus, capítulo de número 5, 7. Quando vocês estiverem orando, sejam simples nas vossas orações. Não precisa ficar. Tem gente que começa meia. O reverendo Júnior diz, eu tenho a mesma dificuldade. Quando o reverendo Júnior disse de manhã, eu falei assim, eu estou me vendo. Você já parou quando você vai começar a orar, irmão? Você ensaia. Você fala, é agora. Aí você fala, vou orar. Aí você ameaça e não dobra o joelho. Você fala, não, acho que está faltando alguma coisa, deve ser água. E pega a água e vai atrás da água. Você fala, é agora. Aí a luz parece que está meia. Aí você fala, não. Aí a luz, irmão, quando você vai orar, é uma complicação. Porque para você ter uma vida de oração, você acha que você vai conseguir, irmão? E aí você está, eu não sei fazer o barulho do zap. Aí você está lá. Aí o zap, vai ter uma mensagem. Será que morreu alguém? Irmão, desliga tudo. Não complica, facilita. Jesus vai dizer, ele vai dizer assim, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele vai falar assim, não seja como os hipócritas, que quando oram ficam de pé, se expõem, gritam, mostram, se aparece. Não, a vida de oração, ela é simples. É nós que complicamos demais. E Jesus vai dizer isso, não precisa ficar exposto, porque esses já receberam a sua glória, esses já receberam suas recompensas. Agora quando vocês forem orar, entra na onde? No teu quarto. Faz o quê? Fecha a porta. E o Pai que está em? Você é crente, irmão. Que vai em secreto, te revelará em secreto, e te conhece em secreto, e ele vai dizer, irmão, e disso tudo, ele sabe. Faz a oração simples, e a oração do Pai Nosso, ela é maravilhosa, porque quando você começa a orar, ele já está falando, é Pai Nosso, não é só Pai da Tesa, porque tem alguém que acha que Deus é exclusivo dele, é meu, exclusivo meu. Fala mais comigo, revela mais para mim, mostra mais para mim. A palavra, não, é Pai Nosso. Assim como Deus revela para nós, Ele revela para você. Assim como Deus nos dá discernimento para alguma coisa, Ele dá discernimento para você. É isso quando você desenvolve uma vida de oração, de comunhão, de busca. E a gente precisa entender que tudo isso Deus nos permite, o Senhor Jesus nos permite, porque a gente precisa entender que há poder na oração, quando nós nos colocamos diante de Deus, através da pessoa de Jesus. São coisas e são escamas que vão caindo, que vão fugindo da nossa presença, quando nós entendemos que quando nós nos posicionamos, nós temos essa intimidade de entender que tudo quanto pedirdes em oração, crendo, nós receberemos. O problema é que às vezes a gente vai orar e a gente ora assim, se o senhor quiser, o senhor faz. Não sei se o senhor quer fazer, eu queria, eu gostaria, mas isso acontece comigo. Eu preciso te falar, de manhã cedo o reverendo Júnior revelou os pecados dele, eu estou revelando o meu. Irmão, eu às vezes quando eu vou orar para alguém, parece que eu tenho mais fé de orar para que Deus vai fazer algo na vida da pessoa quando é para mim. Então, eu estou falando a verdade, irmão. Eu tenho tanta fé que Deus, quando eu orar por você, Deus vai fazer. E eu não estou me gabando, não. E aí, quando no outro dia eu recebo a mensagem, eu mando para mim, aqui, ó. Deus atendeu, Deus respondeu a hora. Você fica até feliz. Mas quando é com você, você fala, então, é igual o leproso. Se o senhor quiser, o senhor faz. Mas se o senhor quiser também, tudo bem. O senhor não está tudo bem. Mas é o fato que a gente ora erradinho demais. A gente precisa ter fé naquilo que nós estamos falando. Porque, afinal de contas, nós estamos diante de um Deus poderoso. E há uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, que a gente precisa entender, que lá no livro de Mateus, capítulo de número 16, e o verso 18, quando estão relativamente dizendo, quem é Deus, quem é Jesus? Uns dizem que é Elias, e ele diz, quem tu? Quem diz? Tu és o Filho de Deus. E aí ele vai virar para Pedro e vai dizer assim, disse bem, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. E sabe que é poderoso e revelador demais, irmão? Que ele vai dizer, será que você pode estender a mão?
que eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. É igual quando, segura aí, é igual quando você vai num restaurante, primeira coisa que você pede é a senha do Wi-Fi, não é? Qual é a senha do Wi-Fi? Olha que palavra poderosa. Aí Jesus vai dizer: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Essa chave, esse poder e essa autoridade está sobre a nossa vida. É melhor que senha de Wi-Fi. É melhor do que você chegar em algum lugar. Irmão, você já ouviu alguém dizendo, chegar, de manhã o pastor Júnior arrebentou quando ele falou um negócio aqui da mulher do templo. Você acha que não ficou? Alguém já chegou num estabelecimento e disse: qual é a senha da oração? Aonde tem um cantinho para orar? Oi? Como é que é? Eu quero orar. Você já foi num restaurante chique e disse assim: eu preciso agradecer pela comida. Cadê o canto da oração? Vai pirar, irmão. Eu acho que eu vou abrir um restaurante, um lugar de um food, para falar assim, além de comer, você pode... Você já viu alguém dizendo isso? Algo revelador. É algo poderoso. Pedro, a porta do inferno não vai prevalecer. E além disso, eu estou te dando a chave do reino. É a chave da oração. O que vocês ligar aqui, será ligado lá. O que vocês desligar aqui, vai ser desligado lá. Então nessa noite você precisa entender que essa senha, esse ligamento está liberado sobre a tua vida. Ele não está dizendo que é na vida do pastor, ele não está dizendo que é na vida do líder, ele está dizendo que é sobre a vida da igreja. E a igreja está aqui hoje à noite. Oh meu Deus! Que toda arma forjada do maligno contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus parentescos, contra o teu casamento, contra os teus negócios, seja desligada hoje, no nome de Jesus. Que haja salvação na tua casa. Que haja libertação na tua família. Que haja cura. Há um poder sobrenatural quando nós temos esse entendimento. Quando nós entendemos que para vivermos uma vida poderosa e abundante através da oração, há alguns segredos revelador para a nossa vida, e que hoje à noite eu quero compartilhar com você, que nós precisamos manter constância numa vida de oração. É sempre, é todo dia, assim como você precisa se alimentar em todo momento, é todo momento. Por isso que no livro de 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orem continuamente, orem sem cessar. Eu já falei aqui que algumas vezes a Michele me deu um tranco e falou assim: dá para você parar de orar quando você estiver deitado na cama? Você já terminou lá embaixo, você sobe, você continua. É que às vezes você vai deitar, irmão, e aí você lembra de mais alguma coisa, e você continua. Aliás, eu esqueci de te falar daquela situação que ainda tem para... Aí eu fui começar, aí teve umas noites que eu fiquei assim: eu estou te ouvindo. E aí eu fui diminuindo. Aí quando eu estava subindo para cima, e aí às vezes eu lembrava de alguma coisa, e eu estou subindo a escada de... eu esqueci também daquela... Porque se eu subir lá em cima, eu ia continuar com o diálogo, e eu sei que eu já estou dormindo, ela já está dormindo. A gente precisa orar continuamente. Uma vida de oração sem cessar. Você lembra de Daniel? Quantas vezes ele orou? No dia? 3 vezes ao dia. Pastor Júnior, o reverendo Júnior falou de manhã sobre a oração do muçulmano. Eu trabalhei com um muçulmano, irmão. Pensa, coisa chata. Você está dirigindo o automóvel dele, parava. Agora é hora da oração. E você parava, no meio da rua aqui assim. E aí ele orar, isso é crente, né, irmão? Aí você tem que... Então você vai para orar, aí pega o tapetinho, pega um lugarzinho e joga. Irmão, é 4 vezes. 4 vezes. De manhã, aí a hora que o sol exatamente fica no meio do céu. 3 horas da tarde. Às 17 horas, mais ou menos, a próxima. E antes de dormir, 4 vezes, o muçulmano ora, vai lá e dobra e cama. Aí eu fico imaginando, Daniel, o cara que foi acusado de falar de Deus, ele direcionava, voltava para onde estava o templo, o local, e direcionava lá, é a casa, onde ele habita. E direcionava. A gente, irmão, não tem mais tem gente que não ora nem mais para comida. Esses tempos atrás estava tão corrido, chegava e ia
almoçar, ou a Bibi falava assim, não orou. E aí a gente tem um hábito, quem pegou primeiro no talher, ora. E a Bibi é uma menina sensacional. Ela já, rapidão, porque ela quer orar. Aí você agradece, você ora, você faz. Irmão, vida de oração. Desenvolva isso. Seus filhos veem você de joelho dobrado. Seus filhos veem você clamando, falando com Deus. Qual é o hábito, qual é a continuidade que nós temos dado em vida de oração? Eu sempre falo que a minha memória, ela está gravada. Momentos que passamos, que travamos luta, de joelhos dobrados. E eu sempre aprendi. Não era Lázaro que cantou. Ontem de manhã, quando você disse agora há pouco, eu disse para a Michele, da outra vez, no outro domingo, o pastor Santo colocou um Lázaro no lugar do Mato Nascimento. Então, quer vitória, vai chorando, geme. Eu sou da época do LP, irmão. Eu tinha esse. Quer vitória, vai chorando. Era isso. Oração sem cessar. Mas tudo. Veio desafios, ore. Chegou mensagens desfavoráveis, clame. Tenha uma constância, viva uma vida constante, ore sempre e peça com fé aquilo que você está necessitado. Segundo passo importante, ore com motivação correta. Ai, irmão, isso aqui é poderoso demais. O que é uma oração correta, com motivação, que a gente precisa ter? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, Tiago 4 e o verso 3, para gastarem seus próprios deleites, prazeres. Eu já disse aqui que quando eu queria ter minha casa, eu orava, Senhor, podia ser uma casa com piscina. Você já está entendendo, né, a revelação aí, né? Uma casa com piscina, uma casa que eu colocar um coqueiro. E quando for domingo eu vou pensar se eu vou. Aí eu fico imaginando Jesus e Deus. E de domingo, de vez em quando, você aparece lá, negão. Sai! Eu fico imaginando. Tem a motivação correta. Deus vai lhe dar algo que você não vai aparecer mais na casa dele. Ou seja, eu poderia de vez em quando ter um jet ski para ir na Nazaré Paulista. Ele não vai te perder jamais, meu irmão. Não vai. É que você está, Deus, quando você pede para Deus te dar uma casa, Ele te entende, eu vou te abençoar. Você vai ter uma casa mais a piscina. Fica para de vez em quando você ir na praia. Porque a casa na praia, meu irmão, você não põe mais o pé na casa dele. Você não vem, deixa eu falar, eu preciso revelar isso. 1º de maio tivemos o quê? Dia do trabalho, e nós fizemos 12 horas de... Quem veio orar? Você que não levantou a mão, estava onde, irmão? Nazaré Paulista? Porque é muito fácil, reverendo, pastor Fábio, ministro, chegar depois e dizer assim, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, não leve irmão não. Ora pelo meu casamento, que a coisa o chicote tá. É, irmão, é. E o que está? Não, aí ora. E você não põe o pé aqui, abençoado, para a gente orar, te abençoar. Nós ficamos, revezamos, que das 7 a quase 2 horas da tarde orando aqui. Dei uma saidinha, corri com o pastor Santo para levar, voltei, 9, 10 horas, iniciou, a pastora Juliana estava aqui, cheguei correndo em cima da hora, fui socorrer o irmão, voltei, se eu tenho oração, tenho como, ficamos aqui orando. E cadê sua carinha de oração para você vir aqui, irmão? E era só mensagem que chegava, aproveita e ora por isso, e ora por aquilo. Irmão, aí você tem que ser crente demais para não falar umas verdades para o cara, para a pessoa, para a família. É você que precisa vir para o embate. Na quarta-feira, quando o pastor Marcelo ministrava aqui, quem ia orar lá na igreja, na central, era ele, pela filha dele. Quem sabe da sua dor é você. Quem sabe do que você precisa de fato é você. Eu posso ser seu intercessor, eu posso ser alguém que te apoie, que te oriente, mas o pai está olhando e dizendo assim, filho, eu preciso que você venha conversar comigo. Amém ou não amém? Você continua me amando? Eu preciso te falar isso, porque é para o seu bem, é para o seu crescimento. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, vou rasgar a verbada aqui. Você entra na casa, algum desconhecido entraria na sua casa? Se você nunca falou com ele, se você nunca conversou, se você não desenvolveu um relacionamento com ele, você vai entrar na casa? Alguém vai?
E você quer morar no céu como? Se você não fala com o dono do céu. É pesado, irmão? Se você não fala com o porteiro, com o dono do Wi-Fi, com aquele que é dono do quarto, que eu vou para o Pai vos preparar lugar, quarto, lugares, hospedagem. Como é que você quer entrar na hospedagem se você não fala com o porteiro? Quem é você mesmo? Como é? Não, mas eu de vez em quando eu passava lá. Se você não desenvolver isso, não vai rolar. Você precisa aprender, você precisa ter motivação correta. Tem coisas que Deus não vai te dar, porque se Ele te der, Ele vai te perder. Sem Ele ter te dado, Ele já está assim, ó, quase te perdendo. Agora, quando você usa a motivação correta, quando você apresenta a causa, você diz assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu também quero abençoar, eu também quero. Por isso que quando a gente fala aqui sobre oferta, quando a gente fala sobre ser generoso e ter generosidade, é compreensível que quando Ele me abençoa, a generosidade dEle, o prazer que Ele permite ter, é para que algo que me alcançou, alcance outros também. Oração motivada de forma correta. Ore com a atitude certa no coração. Isso aqui é demais. No livro de Tiago 5,16. Isso é ao mesmo tempo perigoso, mas é revelador para a nossa vida. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. E, deixa eu abrir um parênteses, eu posso? Vamos falar a verdade, irmão? Vamos sentar aqui, ó. Se eu procurar você para falar dos meus pecados, se eu confessar e falar: irmão, estou com dificuldade. Escuta aí, na pornografia, estou com dificuldade no relacionamento sexual, estou com dificuldade, irmão, não estou dizimando, ofertando, eu até tenho, mas é algo mais, eu faço jogos. Você me ajuda em oração? Ajuda, irmão. Abaixa a cabeça aqui, vou orar. O irmão virou as costas. Fulano, sabe quem saiu daqui? Eu preciso te contar, menina. Rapaz, olha, se eu te contar, você não conta. Ele pediu oração, falou. Olha, mas já que bicho, rapaz, está com dificuldade. Irmão, é para você orar, abençoado. Não é para você bater a boca para ninguém, não. É para você ajudar o santo que está com dificuldade. Não é para você colocar lá o Mr. Jornal fulano de tal. Não é barba azul, não, querido. Pegou que você acompanha, né? Você falar para todo mundo. É para você orar. Confesse os vossos pecados e orem uns aos outros. Orar com motivação certa no coração é como foi aquela mulher no livro de Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. A parábola da viúva persistente, quando ela vai a um juiz e ela diz: eu preciso que você julgue a minha causa. Eu preciso que você me ajuda. Aí o texto vai dizer que aquele juiz não temia a Deus e não respeitava os homens. Mas mesmo assim, por causa da existência, por causa da atitude certa que ela tinha no coração, ele falou: eu vou atender ela, para ela parar de me encher as paciências. Oração de forma correta, atitude certa no seu coração. A gente precisa desenvolver certos tipos de comportamentos maduros e espirituais de entendimento para a nossa vida. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O salmista vai dizer no Salmo de número 34:15. Os olhos do Senhor estão voltados para nós. A gente precisa sair de um marasmo, de uma inércia. A gente precisa sair da mesmice e desenvolver esse relacionamento com Ele. Ore com fé. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela: é profético. Ore com fé. Sabe por que eu entendo que é profético? Porque quando o reverendo Júnior começou a oração, ele disse: vamos orar para que Deus nos alimente fé. Só que eu preciso aprender uma coisa muito coerente. Quando eu oro para que Deus me dê fé, eu preciso entender que Ele vai colocar situações para que a minha fé seja desenvolvida. Não, eu vou repetir para você entender de novo. Pegou a visão ou não? Quando eu oro dizendo: Senhor, aumenta a minha fé,
Desenvolva-me. Quando você orar a Deus por algo, Senhor, me dá sabedoria, entenda que Ele vai te colocar em situações complicadas. Senhor, me dá graça, entenda que Ele vai colocar alguns perseguidores da tua vida. Há algumas áreas da nossa vida que quando a gente clama, pede, eu preciso entender. E o livro de Tiago, capítulo número 1, versos 6 ao 7, ele peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Você precisa ter fé. Você precisa entender que tem um Senhor te ouvindo. Você precisa entender que tem um Espírito Santo interpretando às vezes os seus gemidos. Por isso que a gente precisa ter uma oração de forma simples. Porque é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis. Ele é tradutor da nossa oração. Você consegue entender um Espírito Santo que quando pega alguém que está dizendo assim, eu não aguento mais, eu quero morrer. Aí o Espírito Santo vai lá e diz assim, não é isso não. É que ela já não aguenta mais ver o marido todo domingo chegando do bar, cheirando cachaça. E o que ela quer que eu faça? Salva aquele abençoado. Eu não dou mais conta, eu vou abandonar tudo. Não é isso não. É que ela quer que você quer dar a vitória, o louvor do Matos Nascimento. A gente precisa entender essas coisas para a nossa vida particular. Sua fé em Deus vai gerar em você ousadia. Por isso, ore com ousadia. E tem uma palavra reveladora para nós aqui, de uma maneira poderosa, que está no livro de Mateus, capítulo de número 15, o verso 21 ao 28. Quando eu entendo que orar com ousadia é ter um tipo de comportamento como aquela mulher cananeia, que quando Jesus está andando, chegando em determinado lugar, ela vai atrás de Jesus e diz, ei, Jesus, filho de Davi, pelo amor de Deus, eu tenho em casa uma filha endemoniada. E ela vai atrás de Jesus, gritando, ei Jesus, filho de Davi. A ponto que os reverendos, pastor Adriano, os ministros, vai dizendo assim, ei, dispensa a mulher aí, cara, tá chato já isso aí. Porque às vezes a gente recebe umas mensagens que é só graça. Você fala, Jesus, já orei, já falei, já fui lá, e aí não abre entendimento. Mas a gente vai, porque é amor. Aí o Pedro para e fala assim, Jesus, fala o seguinte, cara, essa mulher já está enchendo a nossa paciência. Mas ela está com ousadia, ei, Jesus, filho. Aí Jesus, para, ele não dá nem atenção. O texto vai dizer que tem hora que ele nem dá atenção, ele nem dirige palavra. Aí o Pedro, discípulo, falou assim, Senhor, se o Senhor não parar, essa mulher a gente vai chegar lá na casa, onde nós vai chegar. Essa mulher vai ficar lá no portão e vai continuar gritando. Aí Jesus fala assim, deixa eu falar com ela. E aí ele diz assim, filha, não é lícito tirar, isso aqui é revelador para a nossa vida, do pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Aí a mulher vai revelar algo sensacional, e agora ela vira e fala assim, mas sabe o que é? É que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Pegou a visão ou não? Sabe o que ela está dizendo para Jesus? A mesa está cheia, e eles estão aproveitando só os cultos de domingo. No culto de quarta, eles não vêm. Na semana oxigênio, eles não oram. Eles preferem a parte do culto que tem louvor. Mas quando chega a palavra, já fizeram o louvor e vão embora. Eles preferem algumas partes, algumas coisas que estão na mesa, eles comem. Mas tem coisa que está... irmão, você precisa entender, isso é revelador. A gente separa coisas do culto. A gente vem para o culto, a gente escolhe determinado. A gente escolhe com quem a gente gosta que prega. A gente escolhe quem é que ora. A gente tem preferência. Ela está dizendo assim, eles não estão aproveitando tudo que está na mesa. Então deixa eu pegar o que eles não estão aproveitando. Isso é ousadia. Isso é ter persistência. Está na hora de você aproveitar tudo que está na mesa, mas nós não aproveitamos. E aí Jesus para e fala, rapaz, não é possível que eu vi isso não. Como é que é? É isso. Eles gostam de algumas coisas só. Eles preferem só algumas coisas. Culto de oração, eles não vão. Tadel não está. Escola bíblica não vai. Receber conhecimento, oração. Não, eles gostam só do... E aí Jesus vira e fala assim, sabe o que é? É que nem em Israel eu vi tanta fé assim. Vai,
vai, que a sua filha está sã, está liberta, está curada, está transformada. Você precisa ter esse posicionamento, você precisa ter ousadia. A sua fé é uma fé ousada. Se ele não quer, eu quero. Se ele não deseja, eu desejo. Se a gente precisa ter uma postura diferenciada. É triste quando a gente chega, irmão, é uma luta. Quando às vezes a gente, deixa eu falar uma coisa para você, e a gente tenta blindar, e não é porque a gente tenta blindar, porque é inacessível. Eu não sei os pastores, mas quando você está aqui para pregar, é sua vez para subir ou para louvar. Quando chega alguma coisa, te desestabiliza, você perde a conexão, a fiação é rompida, alguma informação, e às vezes a gente tenta fazer isso, blindar, quem é que vai pregar? Vamos blindar, para não chegar nada, para não atrapalhar, porque se você perder a conexão, irmão, aquilo é ruim demais. E é mais ou menos isso, a gente precisa entender, ter esse entendimento. A nossa vida de oração, ela tem que ser uma vida ousada. Ore com a mente focada em Deus. Lembra que eu falei? Que quando você vai conversar com a esposa, se tiver a televisão ligada, você fica assim, ó. Tem gente, irmão, que é mais ou menos por isso que Tiago 1,8, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que você faz. Se você não direcionar a sua oração focada, não vai, irmão. Eu conheço um pastor, muito renomado, que ele diz que ele ora, que ele lê a Bíblia, assiste televisão e lê livro. Eu disse para ele, cara, você é Jesus. Não é possível para fazer isso tanto tempo. Não vai rolar, irmão. Você precisa estar focado, você precisa estar direcionado. Você precisa entender que para ter uma vida de comunhão, você precisa separar-se de algumas coisas. Você precisa ter concentração naquilo que você está falando. Você já viu um engenheiro construir ou desenvolver uma planta? Desfocado? A estrutura do prédio não vai dar certo, não vai rolar. Faltou armação, faltou ferro ali. A nossa oração é assim. Se você não ficar focado naquilo que você está orando, você vai orar pelo almoço, esquecendo da janta. A gente aqui, às vezes no culto, irmão, eu vou confessar mais umas vezes, aqui no culto, a gente está aqui, o que nós vamos jantar hoje? Pegou, né, irmão? Fala a verdade. Você está preocupado com o que você vai sair daqui a pouco comer a pizza. Ou o resto do frango, da macarronada e da lasanha, ou da maionese. Mas você está na casa do Pai. Você está na presença do Eterno. Aquele que te vê em secreto e que em secreto te revelará. Só que você precisa ter seriedade. Ore confiando na soberania e poder do Pai. O Evangelho de João 5, 14 e 15 vai dizer: esta é a confiança que temos e ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Mas é curioso que é algo revelador no livro de 2 Coríntios 12, 9, quando Paulo orando, o texto vai dizer que Paulo, ele orou 3 vezes, e ele faz um pedido ao Senhor, para que o Senhor ajudasse a se livrar de um espinho na carne, algo que o apontasse, que o acusasse, que o culpasse. Não quero entrar nessa linha de teologia, mas havia algo que incomodava Paulo, que constrangia Paulo, que mostrava o seu lado fraco e a sua fraqueza, para que ele se rendesse e se curvasse, e não subia para a sua cabeça em reconhecer o poderio do Senhor, a ponto de que o próprio Senhor vai dizer assim: a minha graça é suficiente para você. Tem áreas na nossa vida que a gente passa por circunstância, para nos manter os pés no chão, porque senão a gente sai achando que é a bolacha do pacote, sai achando que somos melhor do que alguém. Há áreas fracas na sua vida, há fraquezas, isso te permite revelar a grandeza do Senhor na sua vida. Que você possa desenvolver uma vida de constante oração, e entender que o propósito da oração é que tenhamos
comunhão com o Pai. Você pode se colocar de pé. Se o Ministério de Louvor quiser subir, se tem 4 minutos para me ajudar na oração. Conhecer intimamente a Deus. Precisamos conhecer e crescer espiritualmente. Desenvolver relacionamentos. Discernir e saber qual é a vontade do Pai. E aplicarmos, permitirmos que a vontade do Pai seja concluída em nós. Eu não sei como tem sido a sua vida de oração. Aliás, eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de oração. Ou se talvez você está como o Senhor Jesus dizendo, se possível, passe de mim esse cálice. É interessante que no livro de Tiago, capítulo de número 5, e o verso 16, e eu encerro por aqui, vai dizer que a oração do justo vale muito em seu efeito. Sabe o que é interessante? Quando eu entendo que a oração do justo é aqueles que foram justificados. Tem alguém justificado no Senhor aqui? Você foi justificado no Senhor? Eu vou repetir. A oração do justo é aqueles que foram justificados. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele, com o amor e com o sangue derramado sobre a minha vida. A oração dos justos vale seu efeito. É interessante que no livro de Tiago, o revelador vai dizer que ele ia sujeito às mesmas paixões que a nossa. Passava pelos mesmos problemas, encarava os pecados da mesma forma, mas quando orou, não caiu uma gota de água, não choveu, 3 anos e meio, sem chuva, seco. Mas o mesmo Elias que quando vai orar depois, sob direcionamento de Deus, o céu volta a se abrir. Eu não sei há quanto tempo você não tem visto mais o céu aberto sobre a sua casa. Eu não sei há quanto tempo mais você não tem falado com o Pai como você falava, de verdade, de fato. Talvez a sua vida de oração já não é mais uma vida de oração constante. O sinal do Wi-Fi está falhando. O sinal do Wi-Fi está fraco. Você já atingiu o limite máximo. A conexão está zerando. Você não tem chegado junto com a conta. O número não está fechando. E talvez no seu lugar você sente um desejo de sair daí. Eu tenho 2 minutos, nós pastores queremos orar com você. E você dizer, eu preciso reconectar a minha comunhão com Deus. Eu queria que você saísse do seu lugar. Eu queria que você desse um passo e dizer, eu quero reconectar. Aliás, faz tempo que eu não ouço a voz do Espírito Santo falando comigo. E aliás, faz tempo que o Espírito Santo não tem ouvido a minha voz falando com ele. Sai do seu lugar enquanto o Ministério de Louvor vai ajudar a mim. No fundo, sai do seu lugar, eu quero orar com você. Nós queremos orar com você. Faz tempo que você esqueceu de pegar a Bíblia, de colocar do lado no sofá, como fosse a forma simples que você fazia. Mas você fazia. Você lembra que quando você fazia isso, você ouvia a doce voz do Senhor falando contigo. O seu caminhar era diferente. O seu dia era produtivo. Seu dia fluía. A hora passava, você nem via. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. De manhã eu fiz essa oração. Quando o reverendo Júlio estava, eu disse, Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar a minha comunicação com o Senhor. Sai do seu lugar, nós queremos orar. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Era essa? Entregar meus problemas pra abençoar minha. Por quê? Pois eu creio no poder. Quantos creem nisso? Declare. Eu creio no. Segura sua mão assim, ó. Segura. Coloca uma das mãos sobre o seu peito e diga: vou levar meus problemas.
nos confronta e que também nos encoraja a buscarmos cada vez mais intimidade com o Senhor. Ao sair daqui nessa noite, nós queremos sair tendo como objetivo praticar aquilo que temos aprendido do altar na nossa vida. Queremos viver cada dia de maior intimidade com o Senhor. Nos ensine a orar. Ó Deus, nos ensine a falar com o Senhor de forma simples, como foi nos ensinado nessa noite. Nos ajude a nos desligar de tudo aquilo que nos atrapalha a ouvir e a falar contigo. Verdadeiramente nós queremos ser uma igreja e um povo de oração, um povo que clama, que leva para o Senhor as angústias, as dores, que leva para o Senhor as alegrias, as celebrações. Ó Deus, um povo que se derrama na sua presença. Pai, nos ensine dia após dia a vivermos a sua vontade, a fazer a mesma oração que o teu Filho Jesus Cristo fez, ali sabendo que iria padecer pelos nossos pecados, por um propósito que o Senhor tinha por nos amar, para nos resgatar. Ah, Senhor, nos ensine a dizer que seja feita a sua vontade na terra e nos céus, que a vontade do Senhor seja soberana na nossa vida, mesmo que a sua vontade não seja a nossa vontade, mas que nós tenhamos o desejo do nosso coração de viver segundo o propósito estabelecido do Senhor para nós, porque nós temos certeza da veracidade, da verdade da sua palavra, e que diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável para a nossa vida, e nós queremos viver essa vontade boa, perfeita e agradável até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Uma semana de vitória, uma semana de poder, uma semana da unção do Espírito Santo sobre você. Que o Senhor te guarde, que Ele te abençoe, que Ele te sustente, e que ao longo dessa semana você possa estar aqui pelo menos 2 dias com o joelho dobrado, aqui buscando ao Senhor, porque a vitória é certa para aquele que teme, que busca, que ora e que vive cheio do poder do Espírito Santo. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui a irmã Teca. Hoje é aniversário dela e ela pediu pra gente orar. Então o culto já encerrou. Se você quiser ir, você pode sair. Mas se você quiser abençoar a vida dessa irmã que é da família, né, que é da casa, você pode estender a mão. Nós vamos orar sobre a vida dela. Ela pediu que ela queria receber um presente nessa noite, e que o presente era a oração. Então nós vamos presentear a irmã Teca com a oração de nós para ela nessa noite. Pai Santo, nós celebramos a vida da nossa irmã. Mais um ano de vida, mais um ano na sua presença. Obrigado pelo privilégio que temos de termos ela como nossa família aqui, como irmã aqui conosco. Nós a abençoamos. Nós cremos que há sonhos que ela tem sonhado, e que o Senhor é poderoso e fiel para trazer à existência cada sonho que ela tem sonhado. Que o Senhor a sustente, que o Senhor renove as suas forças, e que nesse novo ano que se inicia, que as